alegria estarmos de volta com a lição de número 3 da carta de São Paulo aos Gálatas. Nesta semana, nós estamos estudando um pouquinho sobre a unidade do Evangelho. O tema da semana está baseado em Gálatas capítulo 2, você poderia ler depois, dos versos 1 até o 14, onde o apóstolo Paulo faz tudo o que está ao seu alcance para manter a unidade do círculo apostólico. Por quê? Então, eu dividi a nossa lição para responder esse porquê em duas partes. Primeira parte é o contexto de Gálatas capítulo 2. Do que Paulo está falando aos Gálatas? Ele está contando uma história. E a história tem que ver com um colega seu, outro apóstolo, e que era um representante dos demais apóstolos daquela época também. E ele conta a história de que, numa determinada ocasião, Pedro, em Antioquia, começou a se misturar com os gentios. Primeiro Paulo diz que Deus deu a ele, Paulo, o ministério junto aos gentios, e a Pedro o ministério junto aos judeus. Mas Pedro era um sujeito versátil, e ele, quando esteve lá em Antioquia, começou a se misturar com os gentios, fazer amizade com eles, pregar para eles. Mas a história que Paulo conta é um pouco triste, porque Pedro, quando chegam pessoas enviadas por Tiago, e que eram defensores, por exemplo, da circuncisão, gente de origem judaica, gente que dizia ou você se circuncida ou você está perdido, ou você guarda toda a lei ou você está perdido, Pedro começou a meio que trabalhar com uma atitude assim dissimulada. Ele, digamos assim, ficou dos dois lados, um pé lá e outro cá. E então Paulo, ele fica indignado com isto, que ele teria que tomar uma posição. Esse tipo de discussão pode ocorrer ainda hoje entre líderes cristãos, entre líderes da igreja, opiniões diferentes. Mas aqui o assunto não tinha que ver apenas com opinião administrativa, ou com opinião de comportamento, ou coisa parecida, mas tinha a ver com a essencialidade do Evangelho. E então nós vemos que Paulo, que era mais lúcido do que Pedro neste caso, orientado por Deus e pelo Espírito Santo, ele trabalha no sentido de destruir esse falso, digamos assim, evangelho que estava sendo pregado e de alguma forma, indiretamente e às vezes até diretamente, era apoiado pelos próprios companheiros de apostolado dele. Mas que isto poderia gerar uma confusão e uma ruptura na igreja tão grande que nós não teríamos o cristianismo como temos hoje. Então, o contexto de Gálatas é isto, a possibilidade de uma divisão do cristianismo entre Paulo, Pedro, Tiago e os outros apóstolos que poderia destruir o próprio cristianismo. Então, Paulo trabalha essa questão da unidade. E como ele trabalha a questão da unidade? Então vem o segundo bloco. O primeiro é o contexto de Gálatas 2, e a segunda parte agora é como Paulo conseguiu fazer esta unidade. Em primeiro lugar, Paulo esclarece a contradição aparente entre o que ele pregava e o que os demais apóstolos pregavam. Ele deixa claro que o que ele prega é sob a orientação de Deus. Ele defende o seu apostolado, mas ele defende também a mensagem que ele pregava. E ele diz que o que havia em Pedro, na verdade, era um comportamento estranho, e ele lhe resiste na cara, para usar a expressão bíblica, né? Paulo reafirma seu compromisso com o Evangelho, e ele diz em capítulo 2, verso 5, que ele não cederia às pressões. Ele era muito firme nesse sentido. Por quê? Porque ele estava tratando aqui da salvação de pessoas. E quando a gente trata de salvação de pessoas, a gente não pode brincar, a gente não pode tosquenejar, não é? Ele acreditava na unidade, mas ele dizia, essa unidade tem que estar baseada na verdade. E qual é a verdade que o apóstolo Paulo pregava? Se você for para Gálatas 2, verso 16, você vai ler que a verdade que ele dizia que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, eles estavam pregando obras da lei, salvação pelas obras, e ele estava pregando salvação em Jesus Cristo. Há uma virtual e essencial diferença nisso tudo, né? Ele está preocupado também com ênfases erradas
como, por exemplo, tornar a circuncisão um meio de salvação. Ele até, como muitos de nós podemos dizer, não era contra a circuncisão em si como um ato. O erro é tomar a circuncisão e dizer, para se salvar, ou você se circuncida, ou você está perdido. Senão você não vai se salvar. Não. A pessoa podia até praticar a circuncisão como um ato de higiene, um ato importante daquela época, um rito importante. Todavia, não podia tornar aquele ato, aquela guarda daquela lei, como sendo digamos assim, um rito de iniciação no cristianismo, ou como um ponto de salvação. Ele enfatiza, inclusive, a unidade na diversidade para resolver o problema, né? Ele afirma que o seu ministério era aos gentios e de Pedro era aos judeus. Ou seja, cada um devia trabalhar no seu contexto para não haver essas confusões entre posturas dos apóstolos e gerar na igreja uma dúvida. A quem vamos seguir? A Pedro ou a Paulo? Aos apóstolos que estavam em Jerusalém ou ao Paulo que nos pregou este evangelho? No final da história, eles estavam falando de dois ministérios, ambos respeitáveis e importantes. Então, todo esse detalhe nos leva à conclusão agora. A gente deveria hoje também pensar no seguinte: à medida que nossa igreja cresce, ela se torna cada vez mais diversificada. Diversificada, melhor dizendo, em nível mundial, mas diversificada muitas vezes em nível local. Numa igreja local hoje aí com 200, 300, 400 pessoas, há gente de diferentes culturas, há gente de diferentes costumes. Então, como é que a gente pode ser unido nessa diversidade? O que nós aprendemos com Paulo? E eu já adiantaria aqui uma resposta. Nós podemos trabalhar com qualquer tipo de diversidade, desde que toda essa diversidade esteja de acordo com a palavra de Deus. Há um princípio geral, seguimos todos a palavra de Deus. Tudo aquilo que não atente contra a palavra de Deus é bem visto, é bem aceito entre nós. Não é? Nós podemos, com isso, aceitar e até apreciar a diversidade de culturas e tradições entre nós. Por que não? Desde que isso não afete a essencialidade da palavra de Deus, a essencialidade do Evangelho. Mas isso é um assunto para você discutir. Discuta ali com os seus alunos como é que podemos trabalhar a unidade na diversidade na nossa igreja, na nossa escola sabatina e especialmente na nossa unidade. Que Deus abençoe. A gente volta semana que vem com mais uma lição do livro de Gálatas.